Pessoal, então agora vamos lá, operações com números racionais, só que agora a gente vai falar sobre divisão, tá? A divisão, ela vai ser um processo interessante, porque você não divide frações, tá? Na verdade, a gente multiplica. A gente vai transformar as divisões em multiplicações. Como assim, professor? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui que eu vou mostrar direitinho para você. Olha só, está dizendo lá, resolva o problema a seguir da maneira que preferir. A gente vai fazer essa forma aqui usando divisão, tá? Então, no dia de um dos jogos da Copa do Mundo de 2018, a mãe de Mariana serviu o bolo e suco de laranja. O suco estava em uma jarra, tá aqui a jarra. O suco estava em uma jarra, foi distribuído em copos para seus convidados. A quantidade de suco de laranjas que havia antes dos convidados serem servidos era 3/4. Então, a quantidade que eu tenho daqui para cá de suco de laranja é 3/4 da jarra toda. Percebe que está faltando esse pedacinho aqui em cima para completar a jarra. Esse pedacinho seria 1/4, tá? Tem 3/4, se eu fosse dividir aqui em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes, essa parte aqui está completa e esse pedaço é o que falta. Então eu tenho 3/4 de suco de laranja. Eu vou separar isso aqui em copos. Ela vai servir isso em copos. Considerando que a capacidade de cada copo é 1/8 da capacidade, ou seja, aqui dentro eu vou pegar um copo, vou pegar outro copo. Perceba lá, ó. Eu vou colocar esse conteúdo dentro de copos. Cada copo desse é 1/8 do total da jarra. O que eu vou fazer? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu vou dividir a jarra, que é 3/4, em copos, que são 1/8. Então eu vou dividir 3/4 dividido para 1/8. O processo de divisão, pessoal, diz o seguinte: você mantém a primeira fração, que é 3/4, e essa divisão vai virar uma multiplicação. Você multiplica a segunda fração invertida. Ou seja, se é 1/8, vai ficar 8/1. E aí multiplica, como a gente já fez na aula de ontem, na aula anterior. Na aula 9 a gente viu multiplicação. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, não é isso? Então, na divisão, você não vai fazer divisão. Você vai multiplicar a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Então, vai ficar 3/4 vezes 8/1. Era 1/8, virou 8/1. 3 vezes 8 aqui em cima, 24. 4 vezes 1 embaixo, 4. Se eu dividir 24 para 4, isso aqui dá 6 copos. Ou seja, com a quantidade de suco de laranja que tinha dentro dessa jarra, daria para mim encher 6 copos, se esse copo tiver 1/8 da capacidade, tá? Letra B, na página 29. Para pegar uma corrida por aplicativo, Hamilton precisa pagar R$3 fixos, ou seja, ele vai pagar R$3, mais 2 taxas adicionais. Então, mais 2 taxas adicionais, sendo uma de 1,45 por quilômetro. Vou escrever aqui a primeira, ó. É 1,45 vezes a quantidade de quilômetros, mais, essa é a primeira taxa. Aí vem a segunda, outra de 0,25, no caso 25 centavos por minuto de viagem. Então, 0,25 vezes a quantidade de minutos. Sabendo que a última viagem custou R$20, então toda essa expressão aí vai gerar um custo de R$20. O que durou 10 minutos, opa, eu já sei quanto vale esse minuto aqui, são 10. Qual foi a distância percorrida até chegar ao destino? O que ele quer saber é esse quilômetro aqui, quantos quilômetros ele percorreu. Então vamos fazer aqui, vai ficar assim: 3 mais 1,45 vezes a quantidade de quilômetros, mais, olha pessoal, 25 centavos vezes 10. Lembra que o minuto são 10 minutos que ele deu? Quanto é que dá 25 vezes 10 aqui? Vai dar 2,50. Isso tudo dá R$20. Se eu somar esse 3 com 2,50, dá 5,50. Tá? Esse cara eu ainda não sei quanto é que dá. Dá 1,45 vezes a quantidade de quilômetros mais os 5,50. Isso aí tem que dar R$20. Pessoal, vamos lá. De 5,50 para chegar em R$20, falta 14,50. Quer dizer, então, que essa expressão aqui vale 14,50 mais 5,50, que dá R$20. Isso aqui está certo, dá 20 mesmo. Mas o que eu preciso saber é quantos quilômetros tenho que colocar aqui para multiplicar com 1,45 e resultar em 14,5. Se você perceber, a vírgula andou uma casa daqui para cá. Essa uma casa que ela andou corresponde a um número que tem um zero. Que número é que tem um zero, pessoal? É o 10. Se eu multiplicar
1,45 vezes 10, isso aqui dá 14,5. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a quantidade de quilômetros percorrido nessa viagem foi esse 10 que eu encontrei aqui em cima. Essa expressão vai ficar mais fácil de resolver quando a gente estudar equações. Nessa questão aqui, a gente precisava só pensar um pouquinho nessas situações, tá? Vamos lá na página 29, que ele está dizendo lá, você estudou que, se os termos da fração forem multiplicados por um mesmo número não nulo, o seu valor não se altera. Veja exemplos. Olha o que foi que ele fez. 3 sobre 4. Aí ele pegou 3 sobre 4 e fez assim, ó, vezes 2 sobre 2. Lembra que a gente falou que dá para cortar esses números? Então 2 sobre 2, se eu cortar, como ele é igual em cima e embaixo, continua sendo 3 sobre 4. Mesma coisa bem aqui, ó. Vezes 3 sobre 3. Ó. Se eu cortar 3 com 3, continua sendo 3 sobre 4. Aqui ele fez 7 sobre 7. Se eu cortar 7 com 7, continua sendo 3 sobre 4. Então isso ele fez nesse exemplo, mas serve para qualquer valor. Então qualquer fração multiplicada por um número, se ele for igual em cima e embaixo, não muda nada. Tá? Olha aqui, ele botou menos 3 sobre 4. Se eu fizer o 5 cortado com 5, continua sendo 3 sobre 4. Se eu cortar 8 com 8, continua sendo 3 sobre 4. Tá? Então só observe isso aí quando você for resolver um problema, se é possível aplicar uma dessas situações aí, para facilitar o cálculo. Então aquela explicação que eu dei agora há pouco, pessoal, naquela questão anterior, tá? Divisão de números racionais, ela tem escrito aqui na página 30. Tá bem aqui, ó. O que eu quero que vocês lembrem aí? Se for divisão, tá? Mantenha a primeira, conserva, tá aqui, ó. Conserva a primeira, A sobre B, e a segunda você inverte. Tá aqui, ó. Inverte a segunda. Então, se era C sobre D, vai ficar D sobre C. E aí a divisão, que era divisão, vira multiplicação. Então, quando você fizer isso aqui, se torna fácil resolver qualquer problema de divisão de fração. Às vezes a gente fica preocupado porque é divisão, mas o fato é que a divisão é bem simples, se for relacionada à fração, né? Que basta você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E o jogo de sinal você faz normalmente, ó. Aqui em cima estava menos e aqui mais. E menos com mais dá o quê? Menos. Então o jogo de sinal conserva, faz do mesmo jeito. Olha o caso desses exemplos na página 31. Eu tenho 3 sobre 7 na letra A, dividido para 2 sobre 5 na letra A, né? Então, na letra A, 3 sobre 7 dividido para 2 sobre 5. A primeira continua sendo 3 sobre 7. A segunda, que era 2 sobre 5, virou 5 sobre 2. Tá aqui a segunda, ó, 5 sobre 2. E essa divisão aqui virou uma multiplicação. Ok? Então, eu vou fazer 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. Mais com mais dá mais. Percebe lá? Nessa daqui, na letra B, menos com mais, ó, lá no final, menos. Já nem me preocupo mais com o sinal, vou fazer só as operações. Bem aqui ele fez o seguinte, ele disse que 4, 2 vezes 2 que dá 4. E aqui embaixo 10 é 2 vezes 5 que dá 10. O 10 sobre 7 virou 7 sobre 10. E aí ele cortou 2 com 2. Em cima sobrou 2 vezes 7, que deu 14, e embaixo 9 vezes 5, que dá 45. Então percebe que é possível fazer essas divisões, tá? Fica meio bagunçado escrevendo assim, mas quando vocês tentarem fazer, vocês vão perceber que é bem simples. Olha o caso da página 31. O que eu vou fazer aqui? Divisão de fração. Efetue as seguintes divisões. Então a primeira fração, 3 sobre 8. Vezes, lembra que a divisão vira multiplicação e inverte essa segunda. 7 sobre 2. Aí tu vai dizer, professor, e o sinal, professor? A gente não vai mexer nele? É só fazer a regrinha do sinal. Mais com menos vai dar o quê? Menos. 3 vezes 7, 21. 8 vezes 2, 16. Se der para simplificar, simplifica. Nesse caso não dá. Olha a letra B. Primeira fração, 4 sobre 9. Mantém. Como aqui no meio é divisão, vezes, inverte a segunda. Como é 2 sobre 7, vai virar 7 sobre 2. Nesse caso aqui, eu já percebi que 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 não dá 4? E aí eu vou lá e corto 2 com 2. O que foi que sobrou em cima? 2 vezes 7, 14. E embaixo sobrou 9. Então fica 14 sobre 9. Menos com mais, menos. Olha a letra C. C é 4, como não tem nada embaixo, 4 sobre 1. Lembra disso? Então 4 sobre 1. Aqui é divisão, vai virar vezes. 3 sobre 4 vai virar 4 sobre 3. Dá para cortar alguém aí? Não dá, né, pessoal? Tem que ser igual em cima e embaixo.
Então multiplica 4 vezes 4, 16, 3 vezes 1, 3. E o sinal? Mais com menos, menos. Bom, essa aqui, pessoal, a letra D, como não está na forma de fração, é mais fácil dividir mesmo, tá? Então eu poderia fazer 23,4 dividido por 3. Nesse caso, quando a gente tem divisão que envolve vírgula, o que eu faço? Tem que sumir com a vírgula, tá? Então eu vou andar uma casa para cá. Se eu andei uma casa para cá, tem que andar uma para cá. Nesse caso, vai acrescentar um zero. Tá? Então esse número vai virar 234 e aqui 30. Então eu vou dividir 234 para 30. Quando você tentar fazer essa divisão, o resultado vai dar inicialmente 7. 7 vezes 30 dá 210. Para chegar em 234, falta 24. Dá para dividir agora 24 para 30? Não dá. Então coloca um zero e a vírgula. 240 dividido para 7, pessoal, dá exatamente 8. 8 vezes 30, 240. Para chegar em 240 não falta nada. Como aqui é menos e aqui é mais, menos com mais dá menos 7,8. A letra E, vocês vão tentar fazer essa divisão. Vai ter que dividir 65,72 para 12,4. O que eu posso adiantar para vocês? Vai andar duas casas aqui e duas casas aqui. Então vai entrar um zero, tá? Nesse espaço. Vai ficar 65,72 dividido para 12,40. Tá? Essa divisão aí vocês podem tentar fazer. Vai dar 5,3. Menos com menos dá mais. Depois vocês tentam fazer essa divisãozinha aí, ok? Na página 32, a questão 2 está dizendo lá, determine os quocientes que seguem. Aí ele deu um exemplo aí, mas a gente já fez, né? A única diferença aqui é que agora ele está representando na forma de fração a própria divisão. Mas vocês lembram disso? Quando eu falei sobre o símbolo de divisão, ele é uma barra, tem um número em cima e um número embaixo. Ó. Esse é o símbolo de divisão. Então, se ele tiver escrito na forma de fração, não tem problema. O que vocês vão fazer? Primeira fração, 9 sobre 5. Essa aqui é a primeira, a que está em cima é a primeira. A que está embaixo é a segunda, não tem que inverter a segunda? Então, vou inverter, vezes 8 sobre 7. Era 7 sobre 8, virou 8 sobre 7. Dá para cortar alguém? Não estou enxergando nenhum corte aí. Então, vamos fazer a multiplicação normalmente, tá? 9 vezes 8, 72. 5 vezes 7, 35. Aqui era menos, aqui não tem nada, é mais. Menos com mais dá menos. Olha a segunda fração. 2 é uma fração e só esse 2 é uma fração, tá? Então vai ser menos 2 sobre 1 sobre a outra fração, 5 sobre 4. Também negativo, tá? Então, primeira fração, 2 sobre 1 vezes a segunda fração. Inverte a segunda fração. 4 sobre 5. Menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. Pessoal, não é tão difícil. Basta a gente ir fazendo e tentando, né? Tentem fazer a letra C. Dê a pausa no vídeo, tenta fazer a C e depois vocês olham se a resposta vocês acertaram, tá? Bom, vamos lá. Então vai ficar menos 3 sobre 7. A segunda é 18, não tinha nada embaixo, eu coloquei 1. Então vai ficar 1 sobre 18, fazendo a inversão. Dá para cortar alguém? Dá. Olha o 18. 18 é 3 vezes 6, 18. Professor, não podia ser 2 vezes 9? Podia, mas se você fizer 2 vezes 9, não vai ter ninguém para cortar. Se eu fizer 3 vezes 6, 3 vezes 6 é 18. Eu posso cortar esse 3 com esse 3. Ó. O que foi que sobrou em cima? 1. Só esse 1 que sobrou em cima. O que foi que sobrou embaixo? 7 vezes 6. 7 vezes 6 dá quanto? 42. Olha o jogo do sinal. Menos. Aqui embaixo não tem nada mais. Menos com mais dá menos. Na letra D, pessoal, vou apagar aqui a letra C para poder fazer a letra D. Presta atenção. Na letra D, eu vou ter que transformar primeiro esses números, porque eles estão na forma de número misto. Como é que transforma um número misto? Eu tenho 1 inteiro e 1/3. Você multiplica aqui e soma. Isso aí vocês aprenderam lá no 6º ano. Multiplica e soma. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 vai dar 4 sobre 3. Então a fração de cima é 4 sobre 3 e a fração de baixo, ó, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9 sobre 2. Então agora conserva a primeira, que é 4 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 9 sobre 2, invertendo, 2 sobre 9. Dá para cortar alguém? Nesse caso não dá.
4 vezes 2 vai dar 8. 9 vezes 3, 27. Olha o sinal. Menos, aqui não tem nada, é mais. Menos com mais dá menos 8 sobre 27. Olha a terceira aí na página 32. O x vale tudo isso aqui. Então, eu vou manter a primeira fração. Está aqui o x, vou fazer aqui embaixo. X, mantendo a primeira. Quem é a primeira? 2 sobre 7. Vezes o inverso da segunda. O inverso dessa fração, que é 4 sobre 7, vai virar 7 sobre 4. Confere lá. Pessoal, 4 é 2 vezes 2. Então, vamos ver o que dá para cortar. Esse 7 dá para cortar com 7 e 2 dá para cortar com esse 2. Aí tu vai dizer, professor, não sobrou nada aqui em cima, o que eu faço? Quando não sobra nada, pessoal, é 1. Ok? E embaixo sobrou esse 2zinho bem aqui. Então, 2. Como aqui o sinal é positivo e aqui é negativo, mais com menos vai dar menos 1 sobre 2. Então, o x vale menos 1 sobre 2. E o y? O y é 1 sobre x. Só que o x não é 1 sobre 2, então vai ser 1 sobre menos 1 sobre 2. Conserva a primeira fração, que é 1, vezes a segunda, que é essa de baixo. Invertendo ela, vai ficar 2 sobre 1. Olha aí, ó. Corta, corta, o resultado do y vai ser 2. Não esquecendo que ele é negativo, né? A mais com menos aqui vai dar menos, ó. Mais daqui com menos daqui, menos 2. Então, o x vale isso e o y vale isso. Aí vem a letra A. Na letra A eu tenho x mais y. Quanto é que vale o x? Menos 1 sobre 2 mais o y. Só que o y não é negativo, mais com menos, menos 2. Ok? Pessoal, aí eu posso completar com 1 aqui embaixo, tirar o MMC que é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aquele processo que a gente já conhece. Então vai ficar assim. Dividindo pelo de baixo, 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Como é negativo, mantém o menos. Aqui também é negativo, menos. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somando os de cima, porque sinais iguais soma, vai dar menos 5 sobre 2. Essa é a letra A. Olha aqui a letra B. X menos Y. X menos Y. Quanto é que vale o x? Menos 1 sobre 2. Aí vem menos Y. Como o Y é negativo, menos com menos vai dar mais 2. Coloco 1 embaixo para completar. O denominador vai ser 2 no MMC. Divide pelo de baixo. 2 por 2 dá 1. Vezes 1, 1. Como é negativo, continua sendo 1. Agora o próximo sinal, mais. 2 dividido para 1 dá 2. Vezes 2, 4. Pessoal, em cima sinais diferentes. Subtrai. Vai dar 3 sobre 2. Olha a letra C. X vezes Y. Quanto é que vale o x? Menos 1 sobre 2. Vezes o y. Quanto é que vale o y? Menos 2. Olha que beleza, pessoal. Menos com menos dá mais, corta esse cara com esse. O que foi que sobrou? Só esse 1 aqui. Então, mais uma resposta. E x dividido para y? Deixa eu apagar aqui embaixo. X dividido para y. Vai ficar o x que vale menos 1 sobre 2, dividido para y, que vale menos 2. Lembra que quando não está na forma de fração, eu posso colocar 1 aqui. Então, mantenho o primeiro, que é 1 sobre 2, multiplica pelo inverso do segundo, menos 1 sobre 2. Menos com menos dá mais. De cima com de cima, 1 vezes 1, 1. De baixo com de baixo, 2 vezes 2, 4. Quarta questão, página 32. Responda o que se pede. Sendo x toda essa expressão, calcule a terça parte de x. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mexer nessa daqui de cima. Essa de cima vai ficar assim, ó. 1 sobre 4, tá? Divisão lá, tá vendo? Dividido por 2. Esse 2, lembra que pode ser 2 sobre 1. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 2. Confere? Então, vai ficar 1 vezes 1 de cima dá 1. 2 vezes 4 embaixo dá 8. Então, essa aqui vai ser menos 1 sobre 8. Essa é a parte de cima da fração, tá? Aqui embaixo da fração vai ficar 1 sobre 2, que é a primeira, vezes... Quanto é o inverso da segunda? 2 sobre 1. Olha aí, ó. Corta, corta. Daqui vai sair menos 1. Lembra que ele está negativo aqui, tá? Então, essa parte de baixo da fração. O que vai acontecer? Eu vou ter a fração de cima, que é menos 1 sobre 8, sobre a fração de baixo, que deu menos 1. Lembra que eu posso colocar 1 embaixo para completar, né? Então, a primeira fração vai ficar 1 sobre 8, vezes... Qual é o inverso da segunda fração de baixo? 1 sobre 1.
Menos com menos dá mais. Posso cortar esse 1 com esse 1 se eu quiser. Em cima sobrou 1, embaixo sobrou 8. Então essa seria a resposta, mas... Só que nessa questão ele está pedindo a terça parte desse número. Isso aqui é o x. Como é a terça parte? É eu pegar esse cara e dividir por 3. Lembra que o 3 pode ficar sobre 1 também para ficar igual a fração. Então conserva a primeira, que é 1/8, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 3. Quanto é que dá isso aí? 1 vezes 1 dá 1, 8 vezes 3, 24. Então a resposta dessa seria 1 sobre 24. Ainda na página 32, olha o item 2. Determine o valor da operação. Aí tem aí uma expressão, tá? Não te esquece que esse 2 aqui, como ele está sozinho, ele pode ser 2 sobre 1. Tá? Então como é que ficaria aqui? Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Essa expressãozinha aqui, ela vai valer 2 sobre 1 sobre menos 1 sobre 5. Eu vou resolver só essa expressão primeiro. Então 2 sobre 1 mantém e multiplica pelo inverso da segunda, que é a de baixo. 5 sobre 1. Isso aqui vai dar 10 sobre 1. Como o sinal negativo está aqui em cima é mais, né? Mais com menos vai dar menos 10 sobre 1. Então essa é a primeira expressão. Essa segunda expressão eu vou fazer aqui embaixo. 1 sobre 2 dividido para menos 5. Completa com o número 1 embaixo para ficar 5 sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o inverso da segunda, invertendo 1 sobre 5. Então 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 5, 10. Aqui em cima é mais, aqui embaixo é menos, mais com menos dá menos. Ok? Então vai ser a primeira, que é 10 sobre 1 menos, né? Dividido pela segunda, que é menos 1 sobre 10. Então mantém a primeira, que é 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 10, invertendo vai ficar 10 sobre 1. Menos com menos, isso aqui vai dar mais. 10 vezes 10, 100, e 1 vezes 1 é 1. Quando esse 1 fica embaixo, pessoal, não precisa aparecer. Então a resposta aí, 100. Poderia ser 100 sobre 1, também não tem problema nenhum. Tá? Mas quando está 1 embaixo, esse 1 aqui embaixo, ele não necessariamente precisa aparecer. Então o resultado final pode ser 100. Tá? Então por hoje é isso, pessoal. Vocês encerram aí o livro, completem o livro de vocês até essa página 32, tá? E no retorno das aulas a gente dá continuidade, ok? Obrigado, pessoal. Boas férias. Até logo.